não tinha pretensão nenhuma de gravar esse vídeo, mas as coisas estão acontecendo tão profundas aqui pra mim que eu preciso gravar de alguma forma. Nem que isso não seja público, não tem problema. Fique como um registro pra eu acessar, pra eu olhar mais pra frente e lembrar de tudo que Deus tem falado pra mim nesses últimos dias. Mas alguns minutos atrás eu conversava com a minha esposa na forma de um desabafo a respeito de várias coisas que têm acontecido na nossa vida e ao nosso esforço em tentar algumas coisas e essas coisas não funcionarem, essas coisas não terem resultados, essas coisas não irem pra frente, sabe? Não crescerem, não prosperarem. A gente olha para algumas coisas que a gente faz e muitas vezes essas coisas não prosperam e isso se torna não sei, uma frustração com Deus, como se fosse uma revolta com Deus, se é que nós podemos nos revoltar com Deus dessa maneira. Mas a gente faz algumas coisas e a gente, no final das contas, às vezes chega à conclusão que a gente está perdido. Por mais que a gente faz um monte de coisa, a gente chega à conclusão que a gente está perdido. E eu falava para ela, meu trabalho, eu não sinto que eu prospero no meu trabalho, sabe? Eu não sinto que eu prospero ministerialmente, eu não sinto que eu prospero financeiramente, sentimentalmente. Apesar das coisas serem sustentadas, essas coisas elas nunca são boas o suficiente para estarmos bem, sabe? Finanças, apesar do nosso dinheiro nos sustentar, a gente sempre tem perrengues sentimentalmente, e apesar da gente ser um bom casal e da gente se preocupar um com o outro, a gente enfrenta problemas principalmente relacionados à nossa motivação, ao nosso desempenho ministerial, profissional, ministerialmente também. Apesar da gente orar, buscar de coisas diferentes, a gente sempre se depara em algo que muitas vezes é até pequeno, mas que nos para e nos impede. Eu não sei, eu conversava com ela sobre isso, sobre essas coisas, sobre as coisas que a gente sente que não vai pra cima. E aí, desde que eu cheguei aqui, apareceu um vídeo. Enquanto o YouTube estava aberto, apareceu um vídeo escrito Momento íntimo com Deus. Estava escrito em inglês. Era como se fosse esse fundo que está tocando agora. E eu não cliquei. Na verdade, eu cliquei. E ficou por alguns segundos e eu tirei fora isso. Como se eu tivesse revoltado ou alguma coisa do tipo. E aí, enquanto eu falava com ela aqui, apareceu um outro vídeo. Chama God Hears Me, que é Deus me ouve. Eu cliquei nesse vídeo, é esse fundo que tá ouvindo aqui, que você tá ouvindo. Eu abaixei minha cabeça aqui, assim, ó. Em meio ao choro, os olhos fechados, o Senhor falava na minha mente Isaías 19, Isaías 19, Isaías 19. E esses dias atrás o Senhor falou sobre Isaías comigo, e eu fui ler Isaías, eu não entendi nada. E o Senhor falava Isaías 19. Depois de muito isso me incomodar, eu resolvi abrir Isaías 19. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Isaías 19 está escrito assim: profecia contra o Egito. E
talvez eu esteja na mesma condição do Egito agora. E o Senhor é bem duro com o Egito. O texto diz, advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga em uma nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e o coração dos egípcios se derrete no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão, companheiro contra companheiro, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados. E farei que os seus planos resultem em nada. Tá de brincadeira. É justamente o que eu acabei de falar. É justamente o que eu acabei de falar com a minha esposa. É justamente o que eu acabei de falar com Deus. Que os planos não resultam em nada. Os egípcios ficarão desanimados. Não tem outra palavra para descrever como eu estou, a não ser desanimado. Depois, eles consultarão os ídolos e os espíritos dos mortos, os médios e os adivinhos. Então entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, declara o soberano, o Senhor dos exércitos. 5. As águas do mar vão secar. O leito do rio ficará completamente seco. O que eu entendo é que o mar, o rio, ele servia como sustento. E não tem situação mais parecida para falar sobre o sustento e como o meu sustento tem secado. A gente tem enfrentado um problema sobre sustento, um problema financeiro grande, de problemas que apareceram e têm aparecido, e a gente tem passado dificuldades financeiramente. E aqui diz, as águas do mar vão secar, o leito do rio ficará completamente seco. E eu entendo que eles usavam as águas e o rio para pesca e para se alimentar, e isso era de alguma forma, isso quer dizer que seja um sustento, talvez. 6. Os canais terão um mau cheiro. Os riachos do Egito vão diminuir até secar. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Mais uma vez, o rio Nilo, eu sei que era um rio usado para sustento, eles plantavam ali em volta do rio. E aqui diz, haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. E tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Cara. E aí, no 8, se confirma esse pensamento. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água ficarão desanimados. Por quê? Porque não tem mais nada, o sustento acabou, não tem mais peixe. Os que trabalham com linho serão humilhados, e os tecelões de algodão perderão a esperança. Não tem mais sustento, não tem mais o que fazer, não tem mais. Os fundamentos serão esmagados, e todos os assalariados ficarão abatidos, porque tudo está se esgotando. Olha só, os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó, sou um dos seus sábios discípulos dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês e lhes façam saber que o Senhor dos exércitos planejou contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os líderes de Mênfis são enganados.
os chefes dos seus clãs, induziram o Egito ao erro. Nada tem mais valor. O Senhor derramou neles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Nada há que o Egito possa fazer, meu Deus. Nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Começa o reconhecimento do poder de Deus. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Será um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. Naquele dia, eles saberão quem é o Senhor. A Ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. Quantas vezes a gente faz voto e a gente não cumpre? O Senhor ferirá os egípcios. Ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e Ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, os egípcios irão para a Síria. Os egípcios e os assírios adorarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro com o Egito e a Síria. Uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Benditos sejam o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. O que eu acho mais engraçado é que faz tanto sentido para mim agora. Que eu me assusto, cara. Eu me assusto de verdade. Que ao mesmo tempo que o Senhor é justo e o Senhor é poderoso e o Senhor é duro conosco, Ele também nos ama. E tudo que Ele faz, seja qualquer problema, qualquer dificuldade, seja o peso da sua mão, tudo isso vem dEle. Tudo isso vem dEle.
tudo isso vem do Senhor. E na verdade isso é um plano para nos trazer de volta. Eu queria entender qual o contexto que se passava em Isaías 19. Eu sei que, apesar de fazer tanto sentido para mim, Isaías 19 também é uma profecia, né, real do que aconteceria com o Egito. Eu sei também que o Egito, nesse contexto, era repleto de idolatria e opressão. Eu acabei de falar para Stephanie, antes de começar a gravar esse vídeo, eu falei para ela com uma ousadia que eu não deveria ter tido. Ela falou, mas Deus tem feito algumas coisas. E eu falei para ela, sim, Deus tem feito eu rodar quase 40 anos sem direção. E ao mesmo tempo que eu escrevi isso, veio na minha mente, sim, 40 anos sem direção, como o povo do Egito, sem direção porque desobedeciam ao Senhor. Eu acabei de ler Isaías 19, cara. E vendo que Deus estava colocando, advertindo o povo e pesando a mão justamente por conta de idolatria, de opressão. Oh, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de toda idolatria, de tudo aquilo que eu coloquei no lugar que deveria estar o Senhor, Pai. Eu me arrependo se eu coloquei outras coisas, Pai, no lugar onde o Senhor deveria estar. Eu sei o que é abrir mão de tudo e ter sorte, Deus, porque eu já vivi isso no meu passado. Mas se de alguma forma, Deus, eu me perdi, se de alguma forma, Senhor, eu deixei de lado a minha adoração, se de alguma forma, Deus, a minha adoração se tornou programada para atender um evento, um culto, tenha misericórdia de mim. Me leva de volta ao primeiro amor, Senhor. Onde eu olho para tudo, Deus, e eu vejo o Senhor. Onde eu não troco nada, Deus, eu não troco o Senhor por nada. Onde eu não abro a mão
de um tempo para te conhecer melhor, Deus. De um tempo para dedicar adoração a Ti, Senhor. Eu me arrependo de não ter feito isso com tanto afinco. Eu me arrependo de não ter feito isso mais com tanta verdade, Deus. O Senhor sabe no meu coração o quanto eu tenho saudade da Sua manifestação. O Senhor sabe o quanto eu tenho saudade de Ti, sentir plenamente. O Senhor sabe o quanto eu tenho saudade, Senhor, de Te ouvir falar, Pai, no silêncio. Se de alguma forma, Deus, eu tenho sido como o Egito, se eu tenho enchido a minha vida de idolatria, de desobediência, de pecado, Pai, de infidelidade, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, por todas essas coisas, Pai. Me mostra aquilo que o Senhor quer plenamente, Deus. Me leva para o Seu propósito, Pai. Cumpre o que o Senhor tem falado no meu coração. Cumpre o que o Senhor tem mostrado, Deus. Em nome de Jesus. Pesquisa rápida aqui sobre Isaías 19, está escrito assim, ó. Além de sua mensagem de julgamento contra o Egito, Isaías 19 também contém uma mensagem de esperança e salvação para aqueles que se voltam para Deus em arrependimento e fé. O capítulo retrata Deus como um refúgio e fortaleza para seu povo, que pode confiar em seu poder e soberania mesmo em meio a circunstâncias difíceis. O capítulo também contém uma promessa de adoração e devoção futura dos egípcios, com Deus sendo glorificado e honrado em toda a terra. No geral, Isaías 19 serve como um lembrete das consequências do orgulho e da desobediência à vontade de Deus, bem como uma mensagem de esperança e salvação para aqueles que se voltam para Ele com humildade e fé. Glória a Deus, cara. Eu não ia gravar nada disso aqui, mas no meio de todo esse acontecimento, eu lembrei que o microfone estava no meu bolso. Eu tenho certeza que Deus tinha preparado esse momento de alguma forma. Me perdoa, Pai. Me perdoa. Eu agradeço a Sua bondade e a Sua misericórdia. Glória a Deus.
Deus, se algum dia esse vídeo for público e fizer sentido para alguém, entenda que o Senhor também te chama de volta. O Senhor também te chama de volta para Ele. O Senhor também espera a sua adoração. Ele espera. Ele espera. Ele espera você abrir a sua boca. Ele espera o seu coração. Ele espera no sentido de que Ele aguarda isso, sabe? Assim como o Senhor tem falado comigo, tudo isso que você ouviu aqui hoje, o Senhor fala com você também isso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Deus, para que, se esse vídeo um dia for público, quem esteja ouvindo, quem esteja assistindo, Senhor, seja tocado também pela mensagem de esperança e o chamado que o Senhor demonstrou aqui nesse momento, Pai. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa que esteja ouvindo esse vídeo e que esteja, Senhor, participando desse momento, Deus, comigo, possa entender que o Senhor tem chamado também para o arrependimento. O Senhor tem chamado também, Senhor, para sair das práticas de idolatria, para as práticas de desobediência, Senhor, e tem chamado para um lugar de intimidade, um lugar, Senhor, onde se contempla a sua presença, Deus, um lugar onde se espera e pede e atrai a sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa entenda também que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito de paz, um propósito bom, e não um momento difícil, não uma dificuldade, não tempos difíceis. O Senhor tem tempos bons. É só nós obedecermos a Ti, nós nos rendermos a Ti, nós Te adorarmos, Pai, e nós podemos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus e confio que o Senhor tem muito para fazer, Pai. Eu confio que o Senhor tem muito para fazer na nossa vida. Nos ajude e me ajude a Te obedecer e a caminhar contigo. Em nome de Jesus. Amém.